Oi, pessoal, eu sou a professora Vanessa Ferreira e é com imenso prazer que venho trazer para vocês a nossa segunda parte da aula de saúde mental. E nessa parte, agora, nós vamos abordar os principais transtornos mentais e suas características. Os transtornos mentais, eles também são conhecidos como doenças mentais, transtornos psiquiátricos ou psíquicos. Eles são condições de anormalidade, sofrimento ou comprometimento, que eles podem se dar de ordem psicológica, mental ou cognitiva. E esse comprometimento, ou seja, essas anormalidades, elas podem se dar em uma ordem em específico ou uma associação entre essas ordens e representam um significativo impacto na vida do paciente, ou seja, ele vai dificultar as condições de vida desse paciente, provocando alguns desconfortos, como desconforto emocional, algum distúrbio de conduta ou um enfraquecimento da memória. Então, sabendo disso, nós vamos conhecer agora os principais transtornos mentais e aqueles principais que são cobrados pelas provas de concursos e suas principais características. Então, nós vamos começar pelo transtorno da ansiedade generalizada, que se caracteriza por uma preocupação excessiva ou uma expectativa apreensiva. Então, nesse tipo de transtorno, as preocupações, elas parecem passar de um problema para o outro, ou seja, então o paciente que está acometido com o transtorno da ansiedade, ele sempre vai estar preocupado, ou seja, ele sempre vai estar apreensivo com alguma coisa, seja ela de questões familiares, questões amorosas, relacionadas ao trabalho, à saúde ou de qualquer outra origem. E existem alguns fatores que podem aumentar o risco para o desenvolvimento do transtorno da ansiedade generalizada. São eles, o gênero, que no caso do transtorno da ansiedade generalizada, ele acomete mais o gênero feminino. Algum trauma de infância, ele também pode desencadear futuramente um transtorno da ansiedade generalizada. Alguma doença concomitante que aquele indivíduo ele esteja sofrendo, que ele esteja sendo acometido, também pode fazer com que ele desenvolva o transtorno da ansiedade, a personalidade dele, a genética, abuso de algumas substâncias. Então, todos esses fatores, eles podem propiciar um risco maior do indivíduo desenvolver o transtorno da ansiedade generalizada. E esse transtorno, ele tem como tratamento a combinação de medicamentos, principalmente os medicamentos que vão atuar em específico na ansiedade, que são os ansiolíticos, e a terapia cognitivo-comportamental, que é justamente aquela terapia para autoajuda daquele paciente que está sendo acometido com transtorno. Então, o transtorno da ansiedade, ele pode apresentar alguns principais sintomas. Então, são eles: dificuldade de compreensão, ou seja, uma dificuldade, de concentração. Então, o indivíduo vai estar tão apreensivo, tão preocupado com um determinado fato, que ele vai ter essa dificuldade maior de concentrar-se. Uma fadiga, uma vez que a sua energia vai estar sempre voltada para aquele pensamento, ou seja, para o fato que está gerando aquela ansiedade. O indivíduo pode apresentar-se também irritado, ter problemas para adormecer ou para permanecer dormindo devido ao grau de apreensão, de preocupação dele. O sono, raramente ele é revigorante e aí pode desencadear a um outro sintoma, que é o sintoma da fadiga, como nós acabamos de ver. Pode também ficar inquieto, apresentar uma tensão muscular devido à apreensão extrema que ele está apresentando, ocasionando a tremedeira, dores de cabeça e problemas de estômago, principalmente no que diz respeito à gastrite ansiosa. Então, nós podemos ver que o transtorno da ansiedade generalizada, eles podem causar diversos sintomas no organismo do indivíduo acometido por ele. Passando agora para a síndrome do pânico, a síndrome do pânico ela é caracterizada por crises inesperadas de desespero, medo intenso de que algo ruim aconteça. Então, mesmo que não haja nenhum motivo para que desencadeie esse quadro de medo. Então, o indivíduo ele apresenta assim, constante medo. E o sofrimento desse indivíduo ele vai se dar em dois momentos, ou seja, no momento da crise, e esse momento da crise, esse medo vai estar relacionado a um fato em que esse paciente associou o fato do medo, e no intervalo entre elas,
que é justamente o medo de que algo ruim ele venha a acontecer, seja decorrente daquele fato em que desencadeou a crise, ou um outro motivo que pode também estar desencadeando esse sofrimento do paciente. Então, esse quadro, ou seja, essa sintomatologia apresentada do paciente com a síndrome do pânico, ela geralmente ocorre entre o final da adolescência e o início da idade adulta, e é uma doença que é relacionada ao gênero, ou seja, ela é uma doença que acomete mais as mulheres do que os homens. Então, os ataques na síndrome do pânico, eles ocorrem de repente, ou seja, não tem um aviso prévio. Qualquer situação ela pode desencadear um quadro, ou seja, uma crise na síndrome do pânico. Os fatores que podem desencadear estão relacionados à genética, o estresse, o temperamento forte e um paciente que seja muito suscetível ao estresse. Então, os estudos mostram que esses são fatores que podem desencadear um quadro de síndrome do pânico. E o tratamento para a síndrome do pânico, tanto é a psicoterapia para a autoajuda daquele paciente, como os medicamentos específicos para o tratamento da doença. Então, um paciente com síndrome do pânico, ele pode apresentar diversos sinais e sintomas. Então, são eles. Sensação de perigo iminente. Então, o paciente ele vai ficar apreensivo, com aquela sensação de perigo, apreensão, aquela tensão constante. Ele vai ter medo de perder o controle ou de uma tragédia a qualquer momento que possa acontecer. Então, ele sempre vai ficar na defensiva. Ele vai ter também um sentimento de indiferença em relação às pessoas. Podem apresentar também uma sensação de estar fora da realidade, daquele paciente tem uma sensação de que ele não está ali. Devido ao quadro de tensão excessiva, ele pode apresentar quadros como dormência, formigamento nas mãos, nos pés, no rosto, palpitações e ritmo cardíaco acelerado e também um ataque cardíaco. Pode apresentar um quadro também de sudorese, de alguns tremores, uma dificuldade para respirar. E aí a hiperventilação, através de ataque apneia. Pode apresentar tanto calafrios como ondas de calor. Pode apresentar outros sintomas também inespecíficos, como náuseas, dores abdominais, dores no peito e desconforto, uma dificuldade para engolir. Pode chegar também a ocasionar um quadro de desmaio, tontura e dores de cabeça. Então, nós podemos perceber o quadro de sintomas que um paciente com síndrome do pânico ele pode desencadear durante seu período de doença e seu período de crise. E um outro transtorno, que é bem comum e abordado com bastante frequência pelas provas de concursos, são os transtornos de humor, ou também como são conhecidos como os transtornos afetivos. E esses transtornos, eles podem ser depressivos ou os transtornos bipolares, certo? Os transtornos de humor. Então, dentre os transtornos depressivos, nós temos o distúrbio depressivo maior, que nós vamos abordá-lo mais na frente, porque ele é um estudo bastante cobrado, é um distúrbio bastante cobrado pelas provas de concurso, mais à frente nós vamos abordá-lo. Nós temos também o distúrbio disquímico, que também é um tipo de distúrbio de transtorno depressivo, e ele se caracteriza por uma depressão leve, só que de forma crônica, ou seja, ele se diferencia do transtorno depressivo maior, tanto pela intensidade da depressão, que é uma depressão mais leve, como também pela cronicidade, ou seja, pelo longo período de tempo. O paciente apresenta a sintomatologia por um longo período de tempo. E também, dentre os transtornos depressivos, nós temos o distúrbio disfórico pré-menstrual, que é uma forma grave da tensão pré-menstrual, ou seja, os sinais e sintomas apresentados na tensão pré-menstrual eles são exacerbados nesse tipo de distúrbio disfórico pré-menstrual. E em relação aos transtornos bipolares, eles podem ser subdivididos em 3 tipos. O transtorno bipolar tipo 1, o bipolar tipo 2 e o ciclotímico, que nós vamos abordá-lo mais à frente. Então, o distúrbio depressivo maior, ele é caracterizado por um humor deprimido ou perda do interesse nas atividades cotidianas, ou seja, aquele indivíduo ele perde o prazer em desenvolver as atividades que anteriormente ele desenvolvia com prazer. Então, não há nenhuma história de comportamento maníaco
Então, assim, é bem importante frisar que no distúrbio depressivo maior não há nenhum episódio de mania, que é justamente o que vai o diferenciar do transtorno bipolar tipo 1. Então, nesse caso, o paciente apresenta-se depressivo por todo o curso da doença. E é imprescindível o acompanhamento médico, tanto para o diagnóstico quanto para o tratamento adequado. E aí, nesse caso, o diagnóstico precoce ele é de suma importância, tá certo? Porque o distúrbio depressivo ele pode ser agravado e gerar até um quadro assim mais grave, que é levar o paciente a propriamente dito assim ao suicídio. Então, assim, é bem importante o diagnóstico precoce para que assim possa se intervir de uma forma mais rápida e oferecer o tratamento adequado àquele paciente. E o tratamento para esse tipo de distúrbio também é o tratamento psicológico, através de uma terapia de autoajuda para esse paciente, e como também o tratamento medicamentoso, através dos antidepressivos e outras classes de medicamentos específicas para cada caso que venha a ser apresentado pelos pacientes. Já em relação ao transtorno bipolar, que também é considerado um transtorno de humor, um transtorno afetivo, nós temos o transtorno bipolar tipo 1, que é justamente aquele tipo de transtorno em que ocorre pelo menos um episódio maníaco e períodos de depressão profunda. Então, normalmente o transtorno bipolar tipo 1 ocorre uma oscilação entre, uma alternância na verdade, entre os episódios de mania e os episódios de depressão. Porém, se por acaso o indivíduo apresentar pelo menos um episódio de mania, já deve ser classificado como bipolar tipo 1. O transtorno bipolar tipo 2, nele os episódios de depressão alternam-se com hipomania e não mania, como é no caso o bipolar tipo 1. E a hipomania ela se caracteriza justamente pelos níveis elevados de energia e impulsividade, não tão intensos como os apresentados na mania, ou seja, nesse caso, os pacientes eles não apresentam episódios maníacos completos, como são apresentados no transtorno bipolar tipo 1. E o transtorno bipolar do tipo ciclotímico, as oscilações de humor nele são menos graves, e há uma alternância entre a hipomania e uma depressão leve. Então, como podemos perceber, nesse caso, a sintomatologia é um pouco mais leve, ou seja, a hipomania. Nesse caso, os pacientes eles não apresentam episódios maníacos completos, assim como eles apresentam sua depressão de uma forma mais leve em relação aos outros tipos de transtorno bipolar. Então, como podemos ver, essas são as principais características que podem diferenciar os tipos de transtorno bipolar. E o risco de tentativas de suicídio em pessoas com transtorno bipolar é grande, justamente porque, nos casos de transtorno bipolar, o paciente ele apresenta-se numa depressão profunda, sendo alternada com episódios de mania. Então, justamente, quando o paciente consegue um pouco mais de energia, que ele sai um pouco desse quadro de depressão e consegue mais energia, dependendo de como estiver o estado mental dele, ele pode desencadear e concluir o fato, né, que é justamente ocasionar o suicídio. Então, nos pacientes de transtorno bipolar, o índice de suicídio é muito grande, e os pacientes também com esse tipo de transtorno, eles podem abusar de substâncias, como álcool e outras drogas, piorando ainda mais a sua sintomatologia, porque vai interferir diretamente no tratamento desses pacientes. E o tratamento para esse tipo de transtorno, ele costuma demorar muito tempo, justamente por essa alternância entre os estados de mania e depressão. E no caso dos episódios maníacos, o carbonato de lítio é a droga de escolha para o tratamento nesses casos. E é bem importante ter bastante atenção a esse tipo de medicação, justamente porque existe uma estreita margem de nível terapêutico em relação a essa droga, ou seja, ela tem uma estreita margem entre o nível de tratar e o nível de ser tóxico, e a partir do momento que ele interage e torna-se tóxico no organismo daquele paciente, ele pode desencadear quadros de bastante gravidade, que ele pode ocasionar desde um quadro de disartria, uma ataxia, tremores,
associados a quadros de confusão e sonolência, como também ele pode progredir para quadros mais graves, como ocasionar convulsões, coma e até levar o paciente à morte devido à toxicidade pelo carbonato de lítio. Então, é uma medicação que deve ter bastante atenção na sua administração para o tratamento do transtorno bipolar. E um outro transtorno bastante cobrado pelas provas de concursos é a esquizofrenia, que é justamente um transtorno mental complexo que dificulta na distinção entre as experiências reais e imaginárias vividas pelo indivíduo acometido. E ele interfere no pensamento lógico, nas respostas emocionais normais e comportamento esperado em situações sociais. Ou seja, como podemos perceber, a esquizofrenia é um distúrbio que ele atinge várias áreas do funcionamento mental daquela pessoa. E ela é uma doença cujas causas ainda são desconhecidas e existem estudos que associam os fatores genéticos e ambientais como propiciantes, ou seja, como fatores que propiciam o aparecimento da esquizofrenia. E nos pacientes masculinos, a esquizofrenia ela costuma aparecer mais cedo, ou seja, ela costuma atingir os indivíduos em torno de 20 a 25 anos. Já nas mulheres, os sinais da doença eles são mais comuns por volta dos 30 anos de idade. Então, na esquizofrenia, nós temos apresentados alguns sinais e sintomas que vão caracterizar a doença. Dentre eles, nós temos os delírios, que são as crenças em fatos irreais, que não possuem base alguma da realidade, ou seja, aqueles fatos que tiram de fato o indivíduo da realidade. E alguns delírios, eles incluem ideias de que algumas partes do corpo, por exemplo, não estão em pleno funcionamento. Já outro sintoma bem característico da esquizofrenia são as alucinações, que são aquelas em que envolvem os sentidos humanos, como, por exemplo, ver e ouvir coisas que não existem. E é bem importante, não só para a esquizofrenia, como até para os nossos estudos, nós sabemos a diferença prática entre os delírios e alucinações, o que muitas vezes podem ser conceitos que possam ficar confundidos na cabeça de vocês. Então, é bem importante a gente pensar que as alucinações, elas sempre vão estar relacionadas aos órgãos do sentido. Então, o indivíduo vai ver, ouvir, sentir, pegar coisas que não existem. Já os delírios, como o próprio nome diz, né, o paciente vai estar delirando, ele vai estar imaginando coisas surreais. Então, é bem importante sabermos a diferenciação entre esses dois conceitos. E um outro sintoma bem marcante da esquizofrenia é o pensamento desorganizado, que pode ser reconhecido na fala desse indivíduo, que pode se apresentar sem nexo, uma fala bem desorganizada, que pode-se, por exemplo, perceber durante uma resposta a alguma pergunta. Essa resposta pode ser respondida de uma forma parcial ou com uma resposta totalmente desconexa ao que foi perguntado. Pode ser encontrado também uma habilidade motora desorganizada ou anormal, ou seja, aquele indivíduo ele começa a apresentar um comportamento motor anormal, ou seja, ele apresenta uma postura inadequada, uma postura bizarra, vários movimentos que são desnecessários para aquele momento. E também sintomas negativos, como, por exemplo, embotamento afetivo, uma alogia na sua condição de vida, ficar um indivíduo apático, apresentar uma anedonia, isolar-se socialmente. Então, tudo isso pode ser apresentado por um paciente que apresenta a esquizofrenia. E aqui agora nós trazemos alguns termos de alguns sinais que são presentes na esquizofrenia e o que quer dizer cada um deles. Então, como nós vimos, é bem comum um paciente com a esquizofrenia ele apresentar esse embotamento afetivo, que é justamente um tônus emocional fraco, ou seja, um paciente que está mais voltado para o eu. Ele não gosta de viver em conjunto, em sociedade. Ele fica mais voltado para si. Uma alogia, que é uma pobreza na fala, uma falta de lógica no que está sendo dito por aquele paciente.
Anedonia, que é a incapacidade de vivenciar ou imaginar atividades prazerosas. Então, nesse caso do indivíduo acometido pela esquizofrenia, ele não tem prazer mais por desenvolver as atividades que antigamente ele vinha desenvolvendo. A volição, que é a capacidade de iniciar atividades dirigidas a um objeto, ela também fica prejudicada. Ecolalia, repetir palavras ouvidas. Então, o indivíduo ouve alguém falar alguma palavra, ele fica repetindo aquela palavra. A ecopraxia, que é imitar deliberadamente movimentos executados por outros. Então, todos esses são sinais que também são apresentados, eles podem ser apresentados em conjunto ou uma associação deles pelos pacientes acometidos pela esquizofrenia. E existem 5 tipos de esquizofrenia. Então, vamos abordar e saber o que significa cada tipo desses. Então, nós temos a esquizofrenia desorganizada, aquela em que o indivíduo apresenta um comportamento regressivo e primitivo. Então, assim, o indivíduo ele volta ao tempo, apresentando comportamentos primários, certo? Em relação ao que ele tinha antigamente. Já a esquizofrenia paranoide é como se fosse a esquizofrenia clássica, né? Os casos clássicos de esquizofrenia, onde o indivíduo ele apresenta os delírios persecutórios ou de grandes alucinações auditivas também. Então, também é a esquizofrenia que tem os sintomas mais clássicos, que são os delírios e as alucinações, que estão bem presentes e evidentes nesse tipo de esquizofrenia paranoide. A catatônica, que são anormalidades acentuadas no comportamento motor. Então, podemos perceber que já a catatônica ela está bem relacionada ao estado motor do paciente. A residual, ela acontece após o desencadeamento agudo da esquizofrenia. Então, nesse caso, aparecem-se as evidências da doença, mas sem aqueles sintomas psicóticos característicos da esquizofrenia. E o tipo de esquizofrenia indiferenciada é quando o indivíduo é diagnosticado com esquizofrenia, porém, ele não se enquadra em nenhum desses outros tipos acima descritos. Ou seja, é um tipo de esquizofrenia só que com sintomatologia inespecífica. Então, o tratamento para a esquizofrenia, ele deve ser realizado por toda a vida, mesmo quando o paciente não esteja em quadros de crise da esquizofrenia. É uma doença crônica que deve ter um tratamento a longo prazo, tratamento crônico. Para o tratamento da esquizofrenia, é utilizada a terapia medicamentosa, como também a terapia psicossocial, através das terapias de autoajuda para o restabelecimento desse paciente. E durante os períodos de crise ou agravamento dos sintomas, nos casos de esquizofrenia, pode ser necessária a hospitalização para garantir a segurança desse paciente e os cuidados básicos necessários para a sua condição de vida, como alimentação adequada, sono adequado, higiene do paciente. Por quê? Esses pacientes podem ficar muito agressivos, então assim é necessária a hospitalização, só que a partir da reforma psiquiátrica, recomenda-se que essa hospitalização ela seja feita em leitos de hospitais gerais ou até mesmo se puder ser feita em algum centro de atenção psicossocial tipo 3, também é uma forma que pode deixar esse paciente em observação em caso de crise. E outro transtorno mental que pode ser decorrente do uso abusivo de álcool e outras drogas, nós temos o transtorno decorrente de álcool e outras drogas, e esse transtorno, a partir de uma política, a política de atenção comunitária integrada ao álcool e outras drogas, ele vem justamente para ajudar esses pacientes que apresentam um transtorno decorrente do uso abusivo de álcool e outras drogas. É uma política específica para esse fim, que ele vem na tentativa de ampliar o acesso ao tratamento desses pacientes, a compreensão integral e dinâmica do problema, promoção dos direitos e uma abordagem da redução de danos, que é uma abordagem bastante importante, certo? E que veio sendo abordada através da portaria número 1028, de 1º de junho de 2005, para atender a essa população
que apresenta esse transtorno decorrente do uso abusivo de drogas lícitas e ilícitas. E aí, um importante dispositivo, né, dessa atenção a essa população usuária de álcool e outras drogas é justamente o CAPS-AD, que é o Centro de Atenção Psicossocial, que é um centro especializado para atender a essa demanda. E dentre os fatores predisponentes que podem levar o indivíduo ao uso abusivo, seja ele decorrente de álcool como também de outras drogas, nós temos os fatores biológicos, que são aqueles fatores que estão relacionados ao próprio indivíduo, que podem ser os fatores genéticos ou os bioquímicos. Nós temos também os fatores psicológicos, como, por exemplo, influências do desenvolvimento através de controle deficiente de impulsos, baixa tolerância, frustração, a baixa autoestima. Fatores também relacionados à personalidade, como impulsividade, um ego fraco, baixa conformidade social, um neurocitismo ou introversão. Então, são todos os fatores que a gente pode ver, desde a questão do desenvolvimento, como da própria personalidade. O psíquico do paciente ele pode influir diretamente para predispor esse indivíduo ao uso abusivo de álcool e outras drogas. Os fatores socioculturais, como aprendizado social, condicionamento, influências culturais e étnicas. E nós sabemos que hoje em dia, principalmente o álcool, ele está muito associado à cultura da população, principalmente no que diz respeito às comemorações. O álcool hoje em dia está bastante presente em comemorações, até mesmo rituais religiosos. Então, nós podemos ver a marca do álcool fortemente apresentada na cultura, principalmente brasileira. E uma estratégia importante nos cuidados dos pacientes que fazem uso de drogas lícitas e ilícitas é a redução de danos, que é justamente isso, foi uma política que foi criada a partir da Portaria 1028 de 2005, na tentativa justamente de, como o próprio nome diz, reduzir os danos causados pelo uso abusivo de drogas lícitas e ilícitas, resgatando o usuário em seu papel autorregulador, sem a exigência imediata e automática da abstinência. Então, é uma característica bem marcante e importante da redução de danos, que é justamente isso. Ela não exige imediatamente que o paciente ele entre em abstinência, e ela vem justamente para reduzir os danos, não necessariamente fazer com que aquele indivíduo ele fique abstinente em relação ao uso daquele tipo de droga, seja ela lícita ou ilícita. Então, por exemplo, se eu tenho um grupo de amigos que eles fazem uso de drogas injetáveis e compartilham da mesma seringa. Então, uma forma de reduzir os danos, primeiramente, uma primeira forma de reduzir os danos para aquela população é justamente o quê? Fazer com que eles usem seringas individuais. Com isso, eu vou estar reduzindo danos, ou seja, eu vou estar minimizando o risco daqueles pacientes eles se contaminarem por doenças de transmissão sanguínea, por exemplo. Então, a redução de danos ela vem justamente para isso, minimizar os danos e não necessariamente atingir de imediato a abstinência. Então, ela reconhece cada usuário em suas singularidades, traçando com eles estratégias que são voltadas para a defesa da sua vida. Então, também é uma característica marcante da redução de danos, que é justamente a defesa da vida do paciente, minimizar os riscos e promover da melhor forma, proteger, na verdade, da melhor forma a saúde desses indivíduos. E são ações, ou seja, intervenções de saúde pública que visam justamente prevenir consequências negativas ao uso de álcool e outras drogas. Bom, pessoal, chegamos ao final de mais uma videoaula. Espero que vocês tenham aproveitado nossa abordagem sobre os transtornos mentais. Qualquer dúvida, pode entrar em contato conosco através do site Rômulo Passos. Foco nos estudos para sucesso nos concursos. Bons estudos e até a próxima!